preservação das promessas de Deus. Como a gente já fez uma panorâmica na aula passada, né, com o Natan, vamos dar uma olhadinha na localização geográfica. Vamos dar uma olhada na localização geográfica, onde a gente se encontra, né, o contexto aqui geográfico lá de Gênesis. Dá uma olhada aqui, ó. Gênesis, né? Então, lá no capítulo 13, a gente viu que Abraão, no capítulo 13, ele estava lá nos carvalhais de Manre, que ficava próximo de onde? Próximo de Hebrom. Aí a gente tem aqui, deixa eu pegar o mouse aqui, ok? Ó. Nós temos aqui, ó, capítulo 13, versículo 18. Nós temos aqui a cidade de Hebrom. Quando Abraão recebe a visita dos 3 homens, né? Dos 3 anjos, dos 3 mensageiros de Deus, lá no capítulo 18, versículo 1, aonde que ele se encontra? Olhando lá no capítulo 18, versículo 1, diz assim, ó, apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor de onde? Do dia. Então, ele está no mesmo lugar que depois que ele se separa de Ló, ele se estabelece, capítulo 14, 15, 16, 17, 18, 1, ele continua onde? No mesmo lugar. Quando a gente vai ler o capítulo 20, versículo 1, só para a gente poder entender esse contexto geográfico aqui, diz assim a palavra do Senhor, só para a gente começar. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerá. E aí a gente vai fazer o deslocamento aqui, ó. Essa região, então, ele estava em Hebrom, a partir do capítulo 13, e aí ele faz esse deslocamento de Hebrom até essa região aqui embaixo, ó, chamada Neguebe. Capítulo 20, versículo 1, né? Na primeira parte, mas aí, final do versículo 1, diz assim, e habitou entre Cádiz e Sul, e morou em Gerá. E aí, então, daqui dessa região, ele vai se deslocar para cá. Só passando. Então, ele se desloca de Neguebe, aqui embaixo, e ele vai ir para a cidade de Gerá. Tem até aqui esse ponto vermelho, justamente mostrando no final do versículo 1 do capítulo 20, né? Ele foi lá e morou em Gerá. O contexto da aula que a gente vai observar hoje, na próxima semana, Abraão ele vai estar nessa região aqui, ó, de Gerá, onde tem um rei por nome Abimeleque. E aí é o contexto que a gente vai trabalhar hoje, ok? Vou passando aqui para a gente começar. Versículo 2. A gente vai ver, né, a partir do versículo 2, que Abraão, como o primeiro ponto da nossa aula de hoje, ele vai enganar o rei Abimeleque, né? Enganar, o tema até que o autor do estudo coloca é Abraão engana o inocente Abimeleque. Você vai entender já, no decorrer da aula, a ideia do inocente, né? Até o termo que ele vai usar para Deus, né? Quando ele for conversar, quando Deus via ele vai usar um termo e Deus vai reconhecer justamente o estado em que ele se encontrou diante da situação com Abraão. Agora, o que o Abraão disse para o rei de Gerá? Versículo 2, diz assim, e disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscá-la. Então, ele sai ali de Neguebe, ele vai até a cidade de Gerá, onde tem um rei por nome Abimeleque, e quando ele chega diante desse rei, ele declara o que para esse rei? O que diz Abraão diante do rei? A respeito da sua esposa. O que ele diz? Que era sua irmã. Que ela é sua irmã dele, né? Que é irmã dele. E aí um detalhe bem interessante, a gente já viu, isso daí não é mera coincidência, a gente já viu um evento como esse, só que a gente vai ver uma situação diferente, né? O trato diferente, a forma como Deus também vai lidar em relação a essa situação. Lá no versículo 2, na segunda parte, o que ele declara? Ao invés de dizer que a Sara é a sua esposa, ele vai declarar o quê? Que ela é sua irmã.
E o que o rei vai fazer? Aliás, o que o rei faz em relação a Sara? No versículo 2, na terceira parte, o que ele faz em relação a Sara? Ele Tomou-a. ele pegou, né? Ele foi lá, versículo 2, ele diz assim, mandou buscá-la. Então, o que ele faz? Ele traz Sara para dentro do seu palácio. Um detalhe interessante que alguém pode perguntar assim, mas por que o rei fez isso? Dentro do texto, a gente não tem de maneira clara. Lembra lá quando ele teve no capítulo 12, a ênfase dele era justamente por causa da beleza de quem? De Sara. Então, por causa da beleza que ela tem, vai chamar a atenção. Então, é melhor que eu diga que ela é minha irmã, ao invés de que ela seja minha esposa. Porque também ele temia pelo quê? Pela vida dele, né? Então, aí ele foi e declarou como ela sendo a sua irmã. Aqui a gente vai ver, vou deixar o Giovanni comentar ou perguntar, e eu vou trabalhar duas ideias bem interessantes, considerando, se você parar para pensar comigo, que esse evento ele está acontecendo praticamente 25 anos depois daquele ocorrido lá atrás. Diga, Giovanni. Não é um julgamento, e sim uma reflexão. Como um esposo vai entregar duas vezes sua esposa para ser usada por outros homens por medo de morte? Por que tamanho medo será? Uhum. E coitada da Sara, né? Sendo dada assim, sendo deixada. Não é um julgamento assim, uma reflexão. Uhum. Por que disso? Só morte? Coitada da Sara. É compreensível, com certeza, Giovanni, é compreensível essa indagação. Mas o ponto que a gente vai observar aqui, como a gente vai ver, provavelmente o rei Abimeleque, ele estava pensando não na questão de, como eu posso falar lá em relação ao faraó, que ele apreciou a virtude, né? A questão da parte da beleza de Sara. Lembra, quando ele foi até o Egito, ele já recebeu bênção, correto? Ele foi lá e guerreou e ganhou daqueles 5 reis. O que aconteceu com ele? Ele, da mesma maneira, foi abençoado. Já tinha até um exército de 318 soldados, né? Homens, servos nascidos na sua casa. Imagine, a partir de lá, até esse momento, a quantia de pessoas que ele tinha dentro do seu clã, da sua propriedade, a riqueza de Abraão, né? Como alguém que ele é nômade, ou seja, ele vai de parte em parte, né? E levando os seus escravos, levando a sua família, levando a sua riqueza, né? E aí, provavelmente, dois pontos importantes provavelmente Abimeleque olhou por questão econômica, a ideia de um parceiro econômico, e segundo, provavelmente também pensando num aliado militar. Se ele já tinha um exército lá atrás de 318 servos nascidos na sua casa, depois desses anos passados, com certeza a quantidade, o contingente, né, de Abraão em relação a esses soldados, a essas pessoas, deveria ser bem maior. Então, provavelmente, Abimeleque, ao fazer, bem, ela não é sua esposa, então, se ela não é sua esposa, eu não vou mexer com ela. Mas, sendo ela sua irmã, então seria uma forma de ele trabalhar uma aliança, né, entre ele, rei de Gerá, e aquele, né, homem rico, com posses, tendo soldados à sua disposição, e aí ele provavelmente faz uma aliança. Diga, Giovanni, depois Paulo. Não foi vontade de Deus que Abraão mentisse as duas vezes, né? Que deixasse a sua esposa à disposição. E se ele tinha um exército, ele muito bem poderia, em tese, né? Lutar contra quem quisesse tomar sua esposa. Não sei se vai apresentar isso no estudo ou não, é só uma curiosidade minha. Eu não vou abordar nessa característica, mas eu vou trabalhar a ideia da ação de Deus mediante essa falha, eu vou usar esse termo, essa mentira, esse engano, como o próprio primeiro ponto trabalha, né? Abraão engana o inocente Abimeleque. Então, vou trabalhar a abordagem de Deus no decorrer desse capítulo 18. Fala, Paulo. Eu só ia, em cima do que o irmão Giovanni fez o comentário, né, das duas vezes, só para nós aqui estarmos cientes. Qual a idade de Sara aqui?
Nesse caso, lembrando lá no capítulo 18, versículo 4, lembra? Cadê? 18 ou 17? Não, 18, 14. Quando Deus fala que ele vai voltar e vai ter 1 ano. Então, provavelmente, ela está para inteirar 90 anos. Lembra quando ele nasce, 18, 2, ela tem 90, Abraão 100. Então, ela tem 90, então provavelmente ela está para fazer 90 anos. E Abraão está para fazer os 100 anos. E mesmo assim, ele... E lembrando, né, eles, assim, considerando o contexto dele, provavelmente a idade que eles estão, na época deles, para a nossa, deve ser bem diferente. Já imaginou? Sem estrutura nenhuma, ele andando no sol, no deserto. Então, tem todo esse contexto deles que é bem diferente do nosso. Então, provavelmente, a aparência deles, para 89 anos e o outro de 99, em termos da aparência, deve ser bem melhor do que dentro do nosso contexto hoje, considerando tudo, né? O ambiente, a alimentação e etc. Uhum. Eu fiz esse parênteses mais para saber, porque eu dei uma voltada na página aqui, para repetir o mesmo fato, né? De repente, ela já com 90 anos fazer isso aí, né? Mas provavelmente, eu acredito, se não foi no ponto da beleza, talvez a Abimeleque trabalhou esses 2 pontos. Questão econômica, um parceiro econômico, considerando o poderio econômico de Abraão, né? E o outro, a questão militar. Então, provavelmente, dos 3, provavelmente algum deles chamou atenção. O ponto é que ele foi lá e mandou buscar a ideia de trabalhar uma parceria, uma aliança, sendo que para ele era irmã. Ok, Paulo? Fala, Davi. Ou é minha sogra? Lembrando que a gente só está começando ainda, hein? Liga o áudio agora, Davi. Agora? Bom, eu tenho uma opinião, porque como você mesmo colocou, o texto em si, ele não explica, ele não dá detalhes sobre essa situação de Sara. Mas eu sou dessa opinião sua, né? Eu acredito que eles ficaram de olho na riqueza e no poder dele, do Abraão. Então, Abraão temia pela vida dele. Naquela época, se matava qualquer um por qualquer coisa, né? Então, no caso, ele, se apresentando como esposo de Sara, ele corria risco de vida. Ele corria risco de vida. Então, era mais fácil ele contar uma meia mentira, né? Porque Sara realmente é irmã dele, meia-irmã dele. A gente vai já ver, vamos já ver. Desculpa. Então acredito que é por causa disso, porque Sara já era idosa, né? Já era idosa. Então, o interesse ali era pelo patrimônio dele. Lembrando que ele está entrando numa região bem perigosa, que é a região dos filisteus, que já estão acostumados há muito tempo com guerra. Então, Abraão, no caso, já estaria numa situação bem desfavorável em relação ao reino, que já é acostumado com conflitos e guerras. Sim, verdade. Continuando aqui, então, Abraão foi lá e mentiu. Ok, isso aí é dele com Deus, mas a gente vai ver o que fez Deus diante dessa situação. O que foi que Deus fez diante dessa situação? Versículo 3, olha um ponto bem interessante. Versículo 3, vou colocar aqui na tela para a gente. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Agora, Abimeleque. E aí um ponto bem interessante, só para a gente olhar o versículo 3 nessa mesma tela, o que foi Deus? Abraão mentiu, como disse o Davi, uma meia mentira, mas ele podia dizer que ela era sua esposa, mas ao invés disso ele disse que ela era sua meia-irmã, ela era meia-irmã dele, a gente vai entender mais para frente. Agora, o que Deus fez? No versículo 3, primeira coisa que Deus fez, versículo 3, falou que ele ia morrer, né? Apareceu em sonhos e depois que ele ia ser Nica. punido. Vamos lá, primeira coisa. Diga, seu Sergião. Tá certo, Nica. Diga, seu Sérgio. Desculpa, seu Sergião. Que Deus apareceu em sonho, Abimeleque. Deus veio em sonho.
Veio Abimeleque em sonhos de noite. Aquela melhor hora que a gente tem paz, a gente está dormindo lá, cochilando, dando aquele sono, aí Deus vem em sonho para Abimeleque. E olha o que Deus diz em sonho para Abimeleque. Primeira coisa, primeiro argumento que Deus age em relação a Abimeleque, ele diz que ele vai ser o quê? Agora, Lica. Punido de morte. Vai ser punido de morte. Ele vai ser punido. Já imaginou? Você lá no sossego do seu sono, aí em sonho alguém chega e diz, ei, tu vai morrer. E tu vai morrer por causa desse boleto. Já imaginou? Por causa dessa dívida. É o que mais ou menos Deus está dizendo para Abimeleque. Só que o boleto não era boleto, era a esposa de alguém. No caso aqui, era a esposa de Abraão. Vai ser punido de morte. Qual a causa da morte? Por causa da mulher que tomastes. Mas espera lá, eu tomei a mulher, ok, mas ela não era casada. Olha o que diz o Deus dizendo, porque ela tem marido. Por causa disso, tu vai morrer. Por causa justamente que você tomou a esposa de alguém. E por causa disso, você vai ser punido por quê? Por morte. Isso só mostra que no mundo antigo, nesse contexto de Abraão, a questão lá de o envolvimento, né, de outras pessoas numa relação conjugal, o fim dela era o quê? Morte. Morte. Era levado de maneira séria, era um pacto, era uma aliança entre um homem e uma mulher, entre duas famílias. Tanto é que a desonra disso levava a vergonha para aquela família que havia, né, de onde surgiu a desonra. E uma das formas que eles trabalhavam para resolver isso era justamente o quê? A morte. Passando aqui. E o que disse, então, Abimeleque a Deus? Então, Deus aparece no sonho, diz que ele vai morrer, diz que a morte, a causa da morte é uma mulher, porque a mulher que ele tomou, ela era casada. E aí, qual é o argumento de Abimeleque em relação a Deus? Versículo 4. A segunda parte, a gente vai já entender a primeira, mas antes vamos nos ater à segunda parte do versículo 4. O que disse Abimeleque a Deus? Também matarás uma nação justa. Tu vai matar uma nação inocente? Versículo 4. Né? Senhor, matarás até uma nação inocente. Por que ele envolveu a nação? Deus disse que ele ia morrer. Porque normalmente, no mundo antigo, havia a cultura de que quando caía uma maldição sobre o rei, ele sendo aquele que comandava, que governava, aquela maldição, aquele mal recairia sobre quem? Sobre o povo. E aí ele traz a ideia, diz, poxa, Senhor, como tu pode matar uma nação inocente? A gente vai já entender o porquê dessa argumentação que ele vai desenvolver um pouco mais, mas ele está argumentando já para Deus, colocando quem? O povo. Versículo 4, na primeira parte, aí, Giovanni, o autor de Gênesis, ele vai dar um spoiler, ele vai olhar do futuro, escrevendo um relato do passado, e antes dessa situação, ele vai relatar o quê? Um spoiler. Olha como ele diz no versículo 4, na primeira parte. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído quem? Sara. Por que Abimeleque declarou isso? O autor, ao descrever em relação que o Senhor vai matar uma nação inteira, argumentando, perguntando para Deus, o autor, Moisés, ao escrever, ele já está dizendo o motivo na primeira parte do versículo 4, por que Abimeleque está argumentando o quê? Esse detalhe. Por que ele está indagando Deus sobre essa situação cair sobre quem? Sobre a sua nação. E a ideia qual é? Moisés deixa claro, é porque ele ainda não havia se deitado com ela. E não havia mantido relações íntimas com quem? Com Sara. Por isso, ele começa a argumentar a partir da segunda parte do versículo B, do versículo 4, segunda parte, e aí a gente vai ver o restante da argumentação já já. Diga, Daniela, qual a sua pergunta ou comentário?
quando ele apela, né, é como se ele estivesse pedindo a Deus misericórdia, né? Sim. Ele está sendo, na verdade, um homem justo, ele não pecou, né? Uhum. Na ideia dele, ele não pecou. Então, é um apelo também, eu vejo assim, que é um apelo de misericórdia, né? Sim, sim. E o interessante, Dani, ele falando com Deus, dizendo assim, Senhor, olha lá, ele reconhecendo a grandeza de Deus, mesmo sem ser um Deus deles, porque os filisteus tinham vários deuses. Mas esse, ao vir em sonho, ele, ao ouvir o que ele está dizendo, o que ele diz? Senhor. Então, ele reconhece a grandeza de quem? Ele reconhece a grandeza de Deus. Ele sabe que não é qualquer um que está falando com ele. E dentro desse teu comentário, a gente vai ver daqui a pouco a chateação de Abimeleque quando ele for falar com Abraão. A gente vai ver assim a forma como ele lida com Abraão, né? Levando em consideração aquilo que ele disse e aquilo que a gente vai ver ele trabalhando agora. Olha só, passando aqui. Quais foram os argumentos de Abimeleque, versículo 5? Quais foram os argumentos que ele trouxe? Lá no versículo 5. Abimeleque. Vamos dar uma olhadinha. Lê aqui o versículo 5. Pode falar, Paulo. Tinha sido Abraão que tinha falado que ela era irmã dele. E aí também ele falou que ela era irmã, e quem mais disse? Quem confirmou a mentira? Sara. Então. A própria Sara, né? Isso, e aí o que a gente vai ver no versículo, então, ele diz, olha, vai morrer, tu vai matar, Senhor, uma nação inteira inocente. E aí, olha só o versículo 5. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E um ponto importante, que ele argumenta perguntando, por quê? Por que ele está argumentando perguntando? Porque ele sabe que aquele na qual ele está se direcionando, ele sabe desse ocorrido. Então, é como se ele estivesse negando, mas assim, direcionando o argumento para quem? Para Deus. E continuando no versículo 5, na segunda parte, olha lá. E ela também me disse, ele é meu irmão. Então, ele disse, aí ele assinou, aí a Sara, na dúvida, ele pergunta, aí o que a Sara diz? Não, onde está aqui o papel? Eu vou assinar embaixo. É isso mesmo. E a gente vai entender por que Sara também agiu desse modo, porque o próprio Abraão vai colocar no momento que ele foi indagado por Abimeleque, ele vai confirmar por que ela também confirmou aquilo que ele havia dito para ele. Ok? Continuando até aqui, tranquilo? Alguma questão, algo para você comentar? Vamos passando, então. Versículo 5 ainda. Quais foram os outros argumentos usados por Abimeleque? No versículo 5, na segunda parte. Quais foram os outros argumentos? Ele usa mais 2 argumentos. Qual foi o primeiro? Que ele havia feito isso em quê? Coração puro e mãos limpas. Diga de novo, Celso. Coração puro e mãos limpas. Ok. Diga, Paulo. Acho que na inocência dele, né? Ele está dizendo. Isso. Ele falou 2 situações. Com a sinceridade de coração. Versículo 5. Olha quando ele diz assim, ó. Com sinceridade de coração. Aí alguém chega e diz assim, sinceridade de coração? Qual é essa ideia de sinceridade? Ele está dizendo que o coração dele, na forma como ele agiu com o coração no sentido perfeito, irrepreensível. Isso implica que os atos deles não foram movidos por um motivo indigno. Ou seja, ele não foi movido por segundas, terceiras intenções. Qual é a ideia? Ele queria fazer a parceria, ela não era esposa dele. Né? E aí ele vai e pergunta, ele diz, não, é minha irmã. O que ele faz? Ele vai lá e manda buscá-la, como costume antigo. Então, não havia, tipo, não, é a mulher dele, eu sei que é a mulher dele. Eu sou rei,
ele está abaixo de mim, então eu vou tomá-la dele. Né? Nesse sentido, não é essa a ideia. E a gente vai já entender, né? A gente vai já entender no versículo 6, Deus confirmando, tá bom? O outro detalhe, o outro argumento dele no versículo 5 é que ele diz que ele fez na sua inocência. Inocência. E qual é a ideia de inocência? Ele fez por mãos limpas, né? Ele fez por mãos limpas, ele fez na inocência das minhas mãos. Ou seja, ele fez de uma forma sem ter intenção maliciosa, uma intenção pecaminosa. Olha, a mulher dele é bonita, e aí por causa da cobiça, eu vou tomá-la para mim por motivos escusos. Exemplo, o que Davi fez com Urias, por exemplo. Deu para entender? Então, ele não teve essa intenção. A intenção dele não é essa. Tanto é que ele está falando isso para quem? Para Deus. Ele está declarando para Deus. E aí é um ponto justamente que a gente vai já observar. E aí por isso que ele diz no final do versículo 5, foi o que eu fiz, né? Foi que eu fiz isso. Diga, Giovanni. No direito nós chamamos que aqui ele agiu de boa fé, né? Sem má fé. Isso. Ele não teve assim não teve uma índole, né, mal para justamente buscar fazer algo, como eu até citei o exemplo de Davi, né? Ele queria a mulher do próximo, mas aí eu não posso tê-la porque ele está vivo, então eu vou mandar ele para o fronte. Olha a intenção dele. Ele vai morrer, mas ele vai morrer. Era para ele morrer mesmo, né? Esse que é o detalhe. E ele fez isso justamente com o coração voltado para a má fé, né? Ou seja, ele tinha um objetivo escuso, né? Mal, de mandar o marido de Batseba para o campo, né? Um detalhe que vai nos chamar a atenção aqui, ó, Abimeleque, ele estava alegando que com respeito a Sara, usando essas duas expressões, tanto no pensamento como em sua ação, ele não tinha má intenção, e ele estava dizendo para Deus que ele estava isento de culpa em relação àquela situação. Havia isenção, isso ele declarando para Deus. Lembra? Quando ele vai falar, mas não foi ele que me disse que ela é irmã? Mas ela também não me disse que era irmã dele, ou seja, já dizendo para Deus, porque ele sabia que Deus sabia dos dois argumentos, por parte de Abraão e por parte de Sara. E agora ele está declarando para Deus a sinceridade do coração dele, não para mim e para você, para homens. Não tem como a gente ver, mas Deus tem, como a gente vai ver já já. E ele está fazendo isso, ele está argumentando isso em sonho, trabalhando a ideia da isenção da sua culpa. E aí, olha só o versículo 6. Versículo 6 diz assim, né? Como é que agiu Deus diante dos argumentos do rei? Qual foi a ação de Deus? E aí vem um detalhe importante. Olha só na segunda parte do versículo 6, quando ele diz lá, bem sei que com sinceridade de coração fizestes isso. O que Deus está dizendo em relação a Abimeleque? Procede a informação que ele deu para ele? A informação que Abimeleque forneceu para Deus procede? Procede. Procede porque Deus justamente está confirmando aquilo que ele acabou de dizer. Olha lá, continuando o texto, ele diz, em razão de ele saber, olha só, daí o ter impedido de pecares contra quem? Contra mim. Então, se ele não tinha conhecimento em relação à condição de Sara e Abraão, o estado de Sara e Abraão, até o momento ele não havia se deitado com ela, então, para que mais para frente isso não aconteça, Deus está dando a ele o quê? O conhecimento sobre a situação. Justamente nesse ponto do versículo 6, na terceira parte. Deus o impede de pecar contra quem? Contra Sara? Não. Contra quem? Contra Deus. E é esse que é o detalhe interessante. Por quê? Porque ao fazer isso, né, ele está indo contra a vontade de quem? De Deus. Porque ele estava possuindo
né? Uma pessoa que ela já era casada, ela já fazia parte, ela era cônjuge, ela já era par de uma outra pessoa. E quem é que criou o casamento? O homem ou Deus? Interessante, né? Então, ao quebrar isso, ao infringir isso, ele estava fazendo isso contra Adão, no caso aqui é Abraão, e Sara não, ele estava fazendo isso contra Deus. Por isso que Deus trabalha, no sentido de pecares contra mim. Ainda no versículo 6, na terceira parte, olha lá, e não permiti que a tocasses, para que ele não viesse fazer aquilo que é contrário, averso à vontade de Deus, Deus está revelando para evitar o quê? Que justamente ele não toque. Por quê? Porque ela não pertence a ele. Né? Ela é a peça de Abraão. O rei, como a gente vai ver no texto, ele já tem a sua peça. Além de ele ser pagão, mas ele também tem a sua esposa. E na cultura dele é diferente da cultura de quem? Daquilo que Deus estabeleceu para Abraão. Mas nesse contexto, ao tocar em Sara, ele está indo contra Deus. Porque Abraão e Sara tinham na sua vida a promessa de quem? De Deus. A concessão do filho, da promessa, é por meio de Abraão e Sara. Ok? Até aqui, vamos fechar o versículo 6. Agora a gente vai perceber que Deus, então, vai fazer ou fizera saber que Abimeleque, né? Abimeleque é a verdadeira natureza da crise que está acontecendo aonde? Lá na sua casa, no seu reino. E entre o seu povo, eles estavam enfrentando em relação a Sara, que era esposa de um outro homem. Então, essa vinda de Deus é justamente pelo fato de ele ter tomado a esposa de uma outra pessoa. Oi, Davi, diga. A gente observa, então, que Deus é que vai conduzindo a situação, mesmo Sim. com o erro de Abraão, Deus é que ele vai conduzindo a vida de Abraão, porque ele tem um propósito na vida de Abraão e na vida de Sara. Então, a gente vê aí a mão de Deus conduzindo, evitando até que o rei, né, tivesse relações com Sara, tocasse em Sara. Né? Então, tudo isso é a mão de Deus agindo pela fidelidade de Abraão. Isso mostra que, mesmo em nossas fraquezas e nossas dificuldades, Deus está agindo. Deus está cuidando e Deus e sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas dificuldades. Então, nessa situação, Deus está conduzindo, está tendo misericórdia pela vida de Abraão. Interessante dentro desse teu comentário, Davi, que a gente pode ver hoje, por exemplo, Deus, ele falou com Abimeleque. No contexto do Velho Testamento, a ação de Deus em relação ao seu povo ela é extremamente direta, né? Hoje, no contexto da graça, a gente não vê a ação de Deus como no contexto do Velho Testamento. Só que tem um detalhe. Hoje, por meio da Escritura, esse ponto que tu trabalhou bem, Deus está corrigindo a situação. Hoje, quando nós erramos, como tu bem colocou, não somos perfeitos, falhamos, fracassamos na obediência à vontade de Deus, nós temos a Escritura. Lembra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para quê? Primeira coisa, para o ensino. Segunda, para a repreensão. Ela estabelece os limites. Então, Deus disse, não faça isso, faça aquilo. Deixe disso, faça aquilo outro. Então, ele estabelece o quê? Limite. A terceira funcionalidade ou utilidade da Bíblia é a correção. Alguém que saiu fora, né, saiu dos limites de Deus, da sua vontade, ele vai se perder só se ele quiser, porque a Bíblia pode ajudá-lo a ser corrigido, ele voltar para o plano original de quem? Do Senhor. E aí que está o detalhe importante, como o Davi bem colocou. Hoje, Deus não vai falar diretamente comigo e com você, mas nós podemos ouvir a vontade de Deus através da Escritura. Podemos ouvir a vontade de Deus. E uma das funcionalidades é essa. Falhamos? Sim, mas podemos ser corrigidos, né? Podemos ser restaurados, voltarmos a obedecer, voltarmos ao trilho, voltarmos ao caminho, voltarmos à vontade, se de fato obedecermos da maneira correta ao quê? À vontade do Senhor.
Ok? Vamos passando aqui. Continuando, lá no versículo 7, olha lá o que Deus vai ordenar para Abimeleque. Versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido. É para resolver o problema, Abimeleque? Vamos resolver, como tu bem colocou, Davi. É para corrigir o engano, corrigir a questão que trouxe sobre a sua casa, sobre o seu reino Abraão. Então, vamos corrigir. E o que você precisa fazer? Restitui a mulher ao seu esposo. Devolva, né? Entregue ela a quem? Ao marido dela. Primeiro motivo, né? Que Deus ordena, e aí é um detalhe que a gente vai observar lá no versículo 7. O primeiro motivo, ele diz, agora, pois, restitui a mulher a seu marido. Por que que ele precisa restituir? Primeiro motivo, por quê? Porque ele é o quê? Ele é o quê? Esse é o segundo, mas o primeiro. Quem é Abraão para Deus? Profeta. Profeta. E esse profeta vai fazer o quê para o rei? Ele intercederá por ti. Um ponto que não é falado dentro dessa conversa de Deus com Abimeleque é o detalhe que você acabou de falar, Dani, que é o segundo motivo. Deixa eu passar aqui o primeiro, porque ele é profeta, ele intercederá por ti. O segundo é se ele não entregar a mulher para o seu marido, certamente morrerá. E vai só morrer o rei? Não, vai morrer tu e tudo que é teu. Então, tudo que é dele vai morrer. Tudo que é dele vai morrer. Então, olha o que está envolvido. E Abraão é aquele que pode interceder por quem? Pelo rei, diante de quem? Diante de Deus. Então, se eu quero o favor de Deus, olha a situação que Deus colocou a Abimeleque. Se eu não devolver, eu morro e perco tudo que eu tenho. E eu preciso devolver porque, por meio desse homem, é que eu vou receber a intercessão de quem? De Abraão. Então, eu preciso, né, devolver. Ou seja, Deus colocou ele numa situação que ele precisa corrigir essa situação. Ele precisa corrigir essa situação. Então, Deus diz a Abimeleque que ele precisava restituir Sara a quem? Ao seu marido. Acrescentando, pois, que ele é profeta e ele vai interceder por ti e tu viverás. E tu viverás. Eu só quero levantar uma situação para a gente trabalhar no final, só para os irmãos já irem pensando aí. Né? Como diz a linguagem na cozinha, ficar só marinando. Pense o seguinte, no final do versículo 7, ele diz assim para Abraão, aliás, ele diz assim para Abimeleque, certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Se você olhar comigo lá no versículo 18, a gente vai entrar no finalzinho, mas só para você já ir pensando. Essa extinção, essa morte que Deus estava pensando para Abimeleque, seria a posteridade dele, né? Ou também trabalhando a questão física. Olha o que diz o versículo 18. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Se as mulheres da casa dele não pudessem ter filhos, se as servas, como a gente vai ver no versículo 17 mais tarde, não pudessem ter filhos, não haveria o crescimento da casa, os seus servos não iam aumentar, o rei não teria, né, colocar um termo assim, ele não teria um herdeiro, ou seja, a casa de Abimeleque cessaria onde? Com ele. Interessante um ponto a se pensar, mas a gente vai trabalhar mais para o final. Continuando aqui, isso é só para vocês irem pensando aí. Continuando, versículo 8, no segundo ponto, desculpem, a gente vai ver agora o acerto de Abimeleque com Abraão. O acerto de Abimeleque com Abraão. O que fez Abimeleque após o diálogo com Deus? Versículo 8.
Ele esperou o dia amanhecer. Olha só, versículo 8. O que fez Abimeleque? Assim que terminou o sonho. Versículo 8. O que ele fez? Levantou de madrugada, né? De madrugada. Ele não perdeu tempo. Era uma situação urgente, Lica. Muito urgente. Urgentíssima. Ele não podia perder tempo. Versículo 8 deixa claro. Ele se levantou de madrugada e o que ele fez? Versículo 8 também. Ele convoca todos os seus servos. Por quê? Porque provavelmente as esposas desses servos também faziam parte dessa situação. Quando ele fala a casa, lá no 17 ele fala que Abimeleque ficou estéril, a sua mulher, as suas servas, né? Então, todos aqueles que estavam ali debaixo da tutela, da guarda, né? Da casa de Abimeleque, não poderiam o quê? Ter filhos. E aí que está um ponto que a gente precisa observar. Tanto é que ele chama quem? Todos os seus servos. Continuando. E aí ele contou todas essas coisas, tudo aquilo que ele conversou com Deus, o que Deus falou para ele, e olha a situação que os homens se encontraram. Eles ficaram o quê? Muito atemorizados. Eles ficaram com temor. Realmente eles ficaram assim, mas como? Isso só mostra o quanto para Abimeleque, para o seu povo, para os seus servos, resolver essa questão era extremamente o quê? Importante, necessária, prioridade zero. Ou seja, ele tinha que correr logo atrás, né? Tinha que correr atrás. E o que ele fez para resolver o problema? Versículo 9. Então ele chamou quem? Abraão. Chamou Abraão. Agora, Abraão agora vai pegar um puxão de orelha de Abimeleque. Ele vai começar a falar com ele por que cargas d'água ele colocou ele nessa situação. Olha lá, versículo 9 e 10. Vamos dar uma acompanhada, versículo 9 e versículo 10. Diz assim, então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que me fizestes? Em que pequei contra ti para trazer tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estava pensando para fazeres tal coisa? Olha só. Ele estava ou não estava assim, extremamente consternado com Abraão? Ele estava porque foi Abraão que colocou ele nessa situação. Primeiro argumento que ele trabalha no versículo 9, o que fizestes? O que é isso que nos fizestes? E presta atenção, quando ele diz nos, ele não é só com o rei, é com quem? Com os seus servos, suas servas, sua esposa, o seu povo. Um outro detalhe que ele argumenta é, em que pequei contra ti? O que eu te fiz de mal, né? Qual foi o pecado? De que modo que eu agi contra você para que você pudesse trazer tamanho pecado sobre mim? E um ponto que ele amplia mais a ideia do nós aqui, ó, do nos fizeste, quando ele diz, e sobre o meu reino. A consequência da ação de Abraão que recairia sobre quem? Sobre ele, dentro daquilo que Deus declarou. Terceiro, ele diz, tu me fizestes o que não se deve fazer. Lembrando que Abraão, né, como homem de Deus, ele pensou nele, né? Mas Deus está corrigindo aquilo que ele fez, um termo que o Davi usou muito bem. O quarto argumento, ele diz, o que tu estava pensando para me fazer tal coisa? E aí ele vai abrir para que Abraão fale. E olha lá o que Abraão vai dizer. Versículo 11. O que Abraão vai dizer? O que disse Abraão para Abimeleque? Versículo 11. Olha lá comigo.
eu dizia comigo mesmo, olha só, a percepção de Abraão que levou, segundo ele, né, o que motivou para que ele pudesse agir desse modo. Primeiro ponto, né, que a gente observa, ele diz que não havia temor, versículo 11, certamente não há temor de Deus neste lugar. Então, bem, essas pessoas aí, ela não tem temor a Deus. Então, é cobra, né, engolindo cobra, né, e aí é o rato correndo atrás do gato. Então, é cada um por si aqui. Então, certamente não há temor de Deus neste lugar. E aí, o que ele resolveu fazer? Resolveu justamente o que a gente vai perceber agora. Continuando. E eles me matarão por causa da minha mulher. Diferente do argumento dele, lá no capítulo 12, diferente desse argumento, a gente vai perceber que ele, aliás, versículo 13, a gente vai perceber que ele não enfatiza a beleza de Sara, como ele fez lá no capítulo 13. O autor talvez não viu necessidade de repetir a expressão, pode ser, ou pode ser de fato que não era esse detalhe que chamou a atenção de quem, como a gente argumentou lá no início, de Abimeleque. Provavelmente a questão econômica ou a questão militar. E aí ele continua, versículo 12. Por que Sara... Aliás, versículo 12, ele vai dizer, de fato, a situação lá. Continuando aqui, 12. Por outro lado, ela, de fato, também é minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe. Ou seja, ela é meia-irmã de quem? De Abraão. Ela é filha do pai, mas com mãe diferente. Ou seja, meia-irmã de Abraão. Só que no momento, né, e veio a ser a minha mulher, ou seja, a minha esposa. Então, ela deixa de ser irmã dele, passa a ser a sua esposa, né? E aí, como a gente pode perceber, versículo 13, ao detalhe de Sara ter assinado embaixo da afirmativa de Abraão, quando indagada pelo rei Abimeleque, quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é o meu irmão. Eles já haviam acordado isso. Por isso que ele está declarando isso para quem? Para Abimeleque, porque um dos argumentos que Abimeleque usou para Deus, qual foi? Mas ele mesmo me falou que ela é irmã, mas ela também me afirmou que ela é irmã dele. E aí agora ele está deixando claro por que tanto um quanto o outro sustentaram, mantiveram, né, essa colocação, essa afirmativa sobre a situação de Sara, no caso a situação de Sara e Abraão. E aí o que Abimeleque fez diante disso? Versículo 14. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, a sua mulher. Então ele devolveu Sara para quem? Para o seu esposo. Agora um ponto bem interessante, como a gente pode observar no versículo 16, aliás 15, diferente do faraó, que mandou, né, um contingente para acompanhar Abraão e o seu povo para fora do Egito, o que fez Abimeleque? Versículo 15. Que permissão Abimeleque concedeu a Abraão? Permitiu ele habitar em qualquer parte do território dele, que ele é bom para ele. Isso. Porque, bem, se ele vai interceder por mim, se ele pode interceder a favor, ele não pode interceder contra? Pode. Então, é melhor que eu faça o quê? Que eu possa tratá-lo de maneira cordial, né? Privilegiada, porque agora ele pode interceder favoravelmente a mim. E se ele mudar de ideia? Será que ele pode pegar e pedir a Deus, não, senhor,
faça com que as mulheres de novo fiquem estéreis. Será que ele não pode fazer isso? Deixando claro aquilo que Deus havia transmitido. Então, aí que deu um detalhe importante. Então, ele precisava tratar com cordialidade. E aí, como a senhora bem colocou, a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. Aonde você vê, pode ficar à vontade, pode se estabelecer, né? Pode ficar à vontade. Então, ele deu uma permissão, ele deu uma concessão para que Abraão pudesse habitar na sua terra. E de que forma ele reparou a ofensa a Sara? Versículo 16. E a Sara disse, e olha só, um detalhe importante é que aqui ele ele traz a ideia de como se fosse uma reparação, né? Uma reparação de um mal causado. É como se fosse a ideia de um dote. Olha só o que ele faz. Ele doa para Abraão, que na realidade é para Sara, deu 1000 ciclos de prata. Calculando isso daqui, mais ou menos 1000 ciclos de prata, dá mais ou menos 115 quilos. 115 quilos de prata. O ciclo, ele é uma medida de peso, é uma capacidade de peso. Então, dá mais ou menos cerca de 115 quilos de prata. Olha só o que ele fez para corrigir esse engano, né? Essa situação constrangedora, uma compensação, como ele mesmo diz, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo e perante todos está o quê? Justificada. Porque ela vai sair da casa, ela vai sair do palácio. Todo mundo viu ele tomando a mulher do Abraão, que na realidade foi dito que era irmã. E agora ela está saindo, e ela está saindo com tudo isso, e aí ele precisa o quê? Justificar a saída. E ele mostra de maneira clara, seja com recurso financeiro, seja fazendo a comunicação direta a quem? Aos seus servos. E qual seria a intercessão de Abraão a Deus? Versículo 17 e 18. Orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter o quê? Filhos. Aí alguém pode perguntar, quanto tempo durou isso, Sandro? Essa informação a gente não tem, mas um detalhe que eu posso deixar claro para os irmãos e irmãs é que do capítulo 20, capítulo 19, quando Deus recebe a visita, né? Que ele recebe a visita, 18:14. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Capítulo 18, versículo 14. Aí, se você passa, capítulo 21, versículo 2. 21, versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Então, do capítulo 18, versículo 14, até o capítulo 21, versículo 2, quanto tempo se passou? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Aí você para e pergunta assim, mas por que o texto fala que as mulheres elas passaram a ser estéreis, ou ficaram estéreis? Quanto tempo? Não tem como a gente saber. Mas um ponto que a gente pode observar é que Moisés, ao escrever o Gênesis, olhando do futuro para o passado, ele deixa registrado o ocorrido. Ele deixa registrado o ocorrido, lembrando, ele está escrevendo do futuro, né? De um fato, ele está relatando o fato no futuro, de um fato que já aconteceu. Então, ele está acrescentando uma informação que ele tem naquele momento. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Deu para entender? Alguma dúvida? Deixa eu fechar aqui para a gente conversar. Já, Natan, como diria irmão Aníbal, como diz o irmão Aníbal, comece o trabalho aí, Natan. Alexandre, eu observei um ponto
Interessante nesse versículo 3 aqui. Versículo 3 fala sobre... Deus não explica, logo que ele aparece em sonho a Abimeleque, ele não explica referente à mulher ou ao homem, no caso Abraão, né? Só diz que ela é uma mulher casada, uma mulher que tem marido. Nós pegarmos a Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Jesus também fala em Mateus, capítulo 19, Marcos, capítulo 10, com relação à união que Deus em que uniu, e homem nenhum pode separar. E ainda hoje homens, inclusive no meio evangélico, meio religioso, pregam a questão do divórcio. Homens pagãos que talvez não conhecessem muito sobre Deus, mas, enfim, tinham respeito, né? No que diz respeito a isso, né? Porque ela era mulher casada. Então, assim como lá os príncipes lá do faraó, do Egito, também tinham, né? Então, só reforçando, só dando mais ênfase à questão do matrimônio, né? Da importância diante de Deus, né? E que não tem como ser dissolúvel, não tem como, quando não existe diante de Deus, não existe. Lógico, evidente não ser a morte, né? Até que a morte se separe, mas fora isso não tem como. E Deus preza e zela, né, de respeito a isso, né? Ao casamento, a união de duas pessoas. Né? Em relação àquela questão, como falou, não fala o nome de Abraão nem de Sara, né? Mas ele deixa claro depois, quando termina, que ele vai, chama os servos, aí de imediato ele chama logo Abraão. Então, talvez no relato a gente não tenha o registro, assim como o próprio, algumas situações que ele deve ter falado a mais para ele, né? Não ficou para nós, mas ele registra só aquilo que de fato é importante para o nosso entendimento do contexto que está acontecendo, né? Sim. Claudemiro. Opa! Vamos lá, você fala na questão de casamento, né, que o texto não fala. Versículo 12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio ser minha mulher. Aqui eu tenho um comentário que diz o seguinte: matrimônio neste grau de parentesco era o permitido nos tempos antigos, né? Mas depois foram proibidos pela lei. Isso no contexto dos judeus, né? A lei ela não permitia. Mas nos povos antigos, por exemplo, os próprios egípcios, né? Casavam irmão com irmã dentro do próprio contexto do Império Romano também, para eles manterem como eu posso dizer assim, o poder, a continuidade daquela determinada família, né? Aí eles casavam entre parentes, primos, às vezes acontecia o absurdo de casar irmão com irmã. Mas não no contexto judeu, eu falo no contexto cultural do mundo antigo mesmo, né? Eles tinham isso. Nesse caso aí do Abraão, a gente pode ver que havia essa questão por causa da ordem inicial, lembra lá? No Jardim do Éden, crescer e multiplicar, e assim eles trabalharam, mas, como tu bem colocou, Deus estabeleceu a ordem por meio da lei. Certo. Beleza. Mais alguém? Alguma questão, algum comentário? Pode falar, Davi. Desculpa. Eu acredito, né? Eu acredito que toda essa situação ela ocorreu para que Deus mostrasse o poder dele. Né? Sempre. A gente viu o resultado final, que Abraão pôde escolher o local para ficar com a sua família, com os seus servos, né? E Deus concedeu a ele, né, o poder de interceder em prol de Abimeleque, entendeu? Então Deus mostrou que o Abraão era um profeta e era um servo dele. Então Deus demonstrou isso para o rei, né? Demonstrou isso para o rei. Então a partir daquele momento ele não só conseguiu um local de moradia para a sua família, para os seus servos, como também a questão da proteção
que eles iriam ter o temor, né, de mexer com o Abraão e sua família, entendeu? Uhum. E no caso da Sara, que é surpreendente, e é uma ação por parte do próprio rei, né, que preservou a imagem dela, né, porque seria um escândalo, né, perante os servos, tanto da parte de Abraão, né, como dele, né? Seria um escândalo aquela situação. Então, a forma como ele resolveu, a postura dele é como se ele estivesse assumindo toda a culpa. Como se ele estivesse assumindo toda a culpa e aí preservando a imagem de Sara. Então, a gente vê aí como Deus age na nossa vida, né? Ele preservou ali os seus servos. Uhum. Obrigado, Davi. Diga, Giovanni. Eu fiz uma comparação no estudo de hoje com o capítulo 12 para ver as duas situações. E nas duas situações, tanto o rei de Egito lá, o faraó de Egito, quanto o rei aqui, os dois agiram de boa fé, porque Abraão mentiu não, falou meia verdade, né? Com medo de morte nas duas situações. Lá no faraó, o faraó tomou para si, porque era bonita, e presenteou Abraão, o irmão, com ovelhas, bois, jumentas, servas e camelos. E lá também Deus puniu o faraó com doenças graves por causa de Sarai, mulher de Abraão. E depois o faraó, ao tomar conhecimento, se desfez do que ele tinha feito e mandou Abraão embora. Aqui é a mesma coisa. Abraão também, da mesma forma, com medo da morte, porque o homem era mau, né? Ele faz a Sara dizer que é irmã dele, para provar sua lealdade. O rei aqui, de bom coração, também toma a esposa, mas Deus não deixa, nesse caso, tocar em Sara. E Deus leva isso em conta, e mesmo assim pune o rei e todas as servas dele, com a esterilidade, né? Ficaram inférteis, mas diz que Abraão é faraó e vai orar por eles. E Abraão ora, e o rei aqui indeniza Abraão e Sara pelo que ele fez nessas duas situações. Só uma comparação dos dois fatos que eu fiz rapidamente aqui. Obrigado. E para a gente refletir, né? Deus corrigiu, né, a situação que Abraão se colocou. Isso não significa que nos motive, né, para a gente agir de situações como essa, para agir. Não, Deus vai cuidar. Eu vou sujar e Deus vai limpar a minha barra. Não, a gente precisa fazer da maneira correta. Lembrando que o nosso contexto é diferente, lembrando que, como o próprio Jesus ensina, é sim, sim, não, não. O que for além disso é do maligno. Então, nós precisamos, justamente no contexto da graça, como a gente pode entender, temos salvação, temos perdão total de pecados, temos uma grande responsabilidade, né? Mas para essas bênçãos na nossa vida, há também a parte de Deus sobre a questão lá de nós podemos fazer da maneira correta. Se a gente pergunta para alguém que é fora da igreja e diz assim, qual é mais fácil, guardar a lei ou a graça? Aí eles vão dizer, é guardar a lei. Não, o mais difícil é nós vivermos debaixo da graça, porque envolve perdão de pecados, envolve vida eterna, envolve a nossa salvação. Se a gente perdê-la, é para a eternidade. Então, o que está em jogo não é situações, bênçãos físicas, né? Mas é a nossa salvação eterna, é o perdão dos nossos pecados. Por isso precisamos levar a sério, por isso que a gente precisa levar assim, de maneira útil aquilo que a palavra ensina, para que possamos ser corrigidos quando nós falharmos. E corrigirmos o quanto antes, para que a gente não perca tempo e realmente abra mão daquilo que Deus está a nos oferecer, e nos oferece por meio do sangue de Jesus. Diga, Paulo. Não, eu estava vendo o irmão Giovanni falar aí lá do capítulo 12. É interessante que, com o faraó, o Senhor já puniu o faraó com graves doenças, né? Ele não avisou o faraó com sonho, como fez aqui com Abimeleque. Abimeleque, Deus ainda apareceu em sonho para ele, já o avisou, mesmo aqui as mulheres ficando estéreis, depois Abraão orando, mas lá com o faraó, ele já... O faraó percebeu que alguma coisa de grave ele tinha feito para poder estar acontecendo aquilo, né? Ele só desligou a chave da fertilidade, né?
O irmão até no material diz assim, depois de muito tempo eles perceberam. Assim, eu não entraria nesse mérito, porque, como eu comentei, né, olhando o contexto, como a gente vem trabalhando, né, passou do capítulo 18 até o capítulo 21 ano. Então, não dá para a gente precisar quanto tempo foi esse período, né, da esterilidade da ação de Abrão diante de Deus em relação a Abimeleque e ao seu povo. Então, eu olho Moisés escrevendo do futuro, sabendo do ocorrido, do resultado e deixando isso relatado, né? No sentido de, para quem for ler, para os próprios judeus, no caso lá da saída do Egito, terem um entendimento da ação de Deus diante dessa situação. Outra coisa interessante, irmão, é que nenhum dos dois, ao tomar a mulher, perguntam se elas eram casadas ou não. Eles só pegam e pronto. Então, assim, o medo de Abraão em relação a essa época, né, que eles matavam, só falando que era casado, né, é interessante, porque eles não sabem, eles só iam pegando, né? Uhum. Estão pegando. Isso. Você bem mencionou em relação a Davi, né? Davi também sabia disso, mas ele teve o coração dele, não foi uma coisa mais... Né? Ele arquitetou a morte do saiu, né? Saiu do plano, do projeto de Deus, né? Exatamente. Uhum. Obrigado, mano. Diga, seu Sérgio. Nós estamos trabalhando em cima da questão de tempo do nascimento de Isaac. Mas nós também acho que temos que parar um pouquinho, Alessandro, e pensar no seguinte: quando o tempo que levou, Deus falou com ele, foi instantâneo, também foi instantâneo, e a obediência foi instantânea. Então, podemos também supor que, como ele obedeceu imediatamente, a oração feita por Abraão, porque Deus mandou e disse que o Abraão iria orar por ele, porque era um profeta e orar por ele, podemos também deduzir que também foi imediatamente, até ali Deus fechou a madre das mulheres, ali não daria mais, e homens, né? Mas, então, pode também ter sido imediatamente, como Deus disse, olha, ele vai orar. Aí, quando orou, foi o que aconteceu. Uhum. E é dessa forma que eu observo também, irmão. Porque não dá para a gente dizer assim, foi tanto período, foi tantos meses, né? Eu trabalho mais o ponto de que o início e o fim, e Deus trabalhou naquele intervalo, não que tenha passado vários dias. Eu acredito que no mesmo dia ele já possa ter resolvido, e essa informação da esterilidade a gente fica sabendo através do relato histórico de quem? De Moisés. A gente passa a ter essa ideia. Talvez no momento que ele intercedeu, Deus tenha dito para Abraão, e Abraão na oração, na intercessão, fala. E aí o próprio rei vem a ter conhecimento. Porque daí, porque seriam duas opções dele, né? Abraão oraria e ele viveria, ou ele não entregasse a Sara e morreria. Isso. Isso. Então, seriam coisas que iam acontecer simultaneamente, eu acredito. Sim. Sim. Então, Deus dizia, tu vai morrer. Aí ele disse, não quero morrer, então vou lá, falo com Abraão, entrego a Sara, porque... e Deus ainda disse para ele, olha, eu não permiti tu tocá-la nela, porque eu vi teu coração. E foi sincero. Por isso que ele foi até ele, né? E por isso que ele vai até ele. Eu vi a sinceridade do teu coração. Então, assim como Deus mataria no momento, também Deus, eu acho que atenderia no momento da oração de Abraão. Finalizou a oração. Sim. E o que está em jogo é justamente a ação, né? Quem ia dizer o tempo era a ação do rei. E o que o rei fez? De madrugada mesmo, ele nem perdeu tempo, ele já correu atrás da solução. Já voltou. Sim. Então, vamos finalizar. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário antes de a gente finalizar?
Ok. Passa a palavra para o Giovanni para a oração final. Então, muito obrigado a todos os irmãos. Agradeço a todos. Eu espero que possa ter esclarecido a respeito do texto e que Deus continue nos ajudando e nessa comunhão fervorosa, essa nossa caminhada aí no livro de Gênesis. Estava ótimo, Paulo. Estava ótimo. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Você, Giovanni? Oremos, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos como igreja para estudarmos a tua palavra. Muito obrigado pelos ensinamentos vistos hoje e que possamos começar a semana hoje vivendo pelo Espírito que o Senhor nos deu. Abençoe a todos os seus servos, seus filhos, todos aqueles que porventura estejam adoentados, esteja com eles e com as famílias, encorajando, dando força e suporte para passar por essa provação. Em nome do teu Filho amado, que oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, Giovanni. Amém. Amém, irmãos. Amém. Boa semana a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite, dona Hilde. Dona Hilde. Olha a dona Hilde aí. Boa noite. Boa noite.